Atenção, hein? Olha só, os jogadores que foram formados em Cotia, lá na base do São Paulo, e que atuaram pelo time principal nessa temporada. O Wellington foi o jogador que mais jogou, 47 jogos. Lá atrás, né, o Lucas Moura também é outra joia formada pelo clube. Ainda Nestor, Pablo Maia, Patrick, Ian Gomes, Moreira, Lisiero, Rodriguinho e Henrique. A base do São Paulo está, olha só, repaginada. Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, ou como é conhecido pela torcida tricolor, CT de Cotia. Além do futebol feminino, Cotia tem 320 garotos que treinam e jogam em seus 9 campos. Um deles é sintético. O outro receberá o atual gramado do Morumbis, que vai passar por uma reforma. 200 meninos têm alojamento, com direito a 6 refeições diárias, transporte para as escolas da região, psicóloga, consultório dentário, entre outros benefícios. Outros 120, que têm idade abaixo dos 14 anos, conforme prevê a legislação, usam o CT para treinar e jogar em suas respectivas categorias. Cada atleta custa, em média, R$11 mil mensais ao São Paulo. Nós estamos priorizando a base. E tudo que vem sendo feito no São Paulo tem uma consciência de que a base, na revelação dos atletas nesse centro maravilhoso, é o futuro da instituição. Recentemente, Cotia ganhou um centro de excelência, único na América Latina. O TecFut, ou numa linguagem mais formal, Núcleo de Tecnologia, Ciência e Metabolismo do Futebol. À frente do TecFut, Eduardo Rauen, que é médico do esporte, nutrólogo e que trabalha com Lucas Moura desde 2017 no Paris Saint-Germain. E Danilo Marcelo, que é cientista do esporte. Esse é um equipamento onde a gente consegue medir a calorimetria indireta, ou seja, quantas calorias o atleta gasta em repouso nas 24 horas, dormindo 8 horas. Ou seja, se ele se mexer, naquele dia ele gasta X. Isso me ajuda a montar o plano nutrológico dele, a suplementação, para saber quanto que ele tem que comer no dia. A recuperação de lesões mais acelerada e principalmente a prevenção, levando em conta o organismo de cada atleta, é outro fator ressaltado. Aqui a gente vai ver a capacidade do atleta, tanto no outro equipamento portátil como nesse, usar oxigênio. Né? O jogador que consome mais e de modo mais eficiente, teoricamente ele tem um menor desgaste durante a partida. A tecnologia do FUTTEC estará também à disposição para o elenco principal. Agora é aguardar e torcer que, com mais este componente na formação dos atletas, os crias de Cotia, que há um bom tempo vem reforçando o time principal e ajudando o clube a fazer caixa, possam chegar ainda melhor preparados ao CT da Barra Funda. Que toda essa tecnologia, claro, estrutura repercuta no futebol masculino e no futebol feminino também, do tricolor paulista que chegou à decisão do Brasileirão. É isso aí. Hora de falar sobre o São Paulo e a chance de o tricolor contratar Luiz Fernando, meio atacante que vive fase bem legal com a camisa do Atlético Goianiense, jogador de 27 anos de idade, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. O Luiz Fernando já pode assinar um pré-contrato e surgiu nos últimos dias a especulação de que o tricolor já tinha feito uma proposta ao jogador. Antes de trazer a posição do São Paulo sobre o tema, deixa eu só te explicar quem é esse atleta. O Luiz Fernando surge no Atlético Goianiense, acaba negociado em definitivo com o Botafogo, onde joga de 2018 e 2019. Até tem um número grande de partidas, mas não consegue explodir. Acaba sendo emprestado para o Grêmio, onde fica de 2020 a 2021. Mais uma vez, não se torna um protagonista. Volta ao Atlético Goianiense em 2022 e faz 2 grandes temporadas, a de 23 e de 24. Nessa temporada, inclusive, antes de começar a discutir o seu futuro fora do Atlético Goianiense, era o grande craque do time e um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro. Mas a percepção que eu tenho é de que, com a definição de que ele não fica no Atlético para o próximo ano e em meio a negociações com outros clubes, ele acabou perdendo um pouquinho do foco. Ainda assim tem números legais, 47 jogos, 19 gols e 5 assistências. Acho que seria uma aposta interessante, alguém que chegaria praticamente de graça. Bom, vai ter cobrança sim senhor, vai ter cobrança do São Paulo depois que o time se reapresentar na quarta-feira. O São Paulo ganhou 3 dias de folga, domingo, segunda e terça, se reapresenta na quarta-feira depois de um jogo que foi horrível.
horrível. Pelo menos é assim que o São Paulo trata esse jogo, nessa atuação contra o Cuiabá. São Paulo deixou 6 pontos para trás nesse Brasileirão jogando contra o Cuiabá. Perdeu no Morumbi, perdeu também lá na Arena Pantanal. Se tivesse ganhado os 2 jogos, estaria brigando lá na parte de cima da tabela, é bem verdade. E isso irritou demais a direção do São Paulo. E a direção do São Paulo promete fazer cobranças duras depois dessa retorno, né, nessa reapresentação. Cobrança no sentido de reação, cobrança de que o time não pode apresentar um futebol que apresentou, né, um futebol apático, né, sem reação. São Paulo deu o primeiro chute a gol, deu um chute a gol no primeiro tempo e até os 30 e poucos não tinha chutado a gol, né? Foi uma atuação muito abaixo, né? E ninguém vai ser poupado de críticas, né? O São Paulo vai ser cobrado no sentido de que, eliminado nas Copas, fez, né, uma Libertadores em que chegou nas quartas de final, poderia ter passado do Botafogo, lutou até o fim, fez uma Copa do Brasil onde poderia ter passado do Atlético Mineiro, mas num Campeonato Brasileiro fica a obrigação, né, o São Paulo tem time para pegar uma vaga na Libertadores. Mas muito se fala, o São Paulo... nessa gestão, o Zubeldia levou ao melhor momento, né, a melhor colocação no Brasileiro, né? Com essa gestão, o São Paulo sempre brigou lá embaixo. Sim, é verdade. Ninguém tá falando aqui, o Zubeldia tem que ser demitido, mesmo porque o São Paulo não vai demitir o Zubeldia. Ninguém tá falando aqui que o Zubeldia vai ser demitido. Não é. O Júlio Casares deixou bem claro, a gente trouxe a entrevista aqui no último vídeo, aqui no vídeo que a gente trouxe na sexta-feira, melhor dizendo. A ideia do São Paulo é fazer uma cobrança, gente. Tem que ter alguma coisa, tem que ter mudança, né? O São Paulo precisa ser cobrado, a direção precisa ser cobrada também. O São Paulo precisa ser cobrado como um todo. É direção, comissão técnica, jogadores, no sentido de alguma coisa precisa ser feita para que o time volte no caminho das vitórias. E o caminho das vitórias passa por vencer o Vasco no Brinco de Ouro, daqui a pouco tem o jogo contra o Criciúma. São 6 pontos que o São Paulo precisa marcar para voltar ao caminho das vitórias, pensar em G4. São Paulo não precisa depender, não tem que depender do Botafogo ganhar a Libertadores para abrir uma vaga. O Flamengo ganhar a Copa do Brasil para abrir uma vaga. Porque senão, gente, pelo amor de Deus, São Paulo tem time para brigar lá em cima, né? Até ontem estava falando ganhar a Copa do Brasil, até ontem estava falando de chegar na final da Libertadores, né? Por que não chegar num G4? Então o São Paulo vai ter essa cobrança, vai haver uma conversa nesse sentido, de que o São Paulo precisa melhorar o rendimento para que o time possa buscar essa vaga no G4. Essa é a conversa. Esse vai ser o papo que a direção e os jogadores e a comissão técnica terão para que se tenha essa volta no trilho das vitórias na próxima quarta-feira, quando o time se reapresentar para treinar de olho nesse jogo contra o Vasco. Certo? Então é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!